Olá, internauta! Hoje nós vamos aprender a resolver problemas que envolvem taxa aparente, taxa real e taxa da inflação. Para facilitar a sua vida, vamos utilizar uma fórmula simplificada, usando as iniciais do nome de cada taxa. A para a taxa aparente, R para a taxa real e I para a taxa da inflação. A fórmula base é esta: A igual a R vezes I. Significa que a taxa aparente é igual à taxa real vezes a taxa da inflação. Vamos usá-la quando estivermos procurando a taxa aparente. Dessa fórmula, nascem outras duas secundárias, que são: primeiro desdobramento, R igual a A sobre I, quer dizer, taxa real igual a taxa aparente dividida pela taxa da inflação. Vamos usá-la quando estivermos procurando a taxa real. O segundo desdobramento é I igual a A sobre R, quer dizer, taxa da inflação é igual a taxa aparente dividida pela taxa real. Importante: a taxa deve ser usada neste formato: 1 mais taxa no formato percentual. Exemplos: 10% igual a 1,10, 5% igual a 1,05, 3,5% igual a 1,035. No resultado, teremos que fazer o inverso do que fizemos no início. Ou seja, no início, pegamos a taxa, dividimos por 100 e adicionamos 1. Agora vamos subtrair 1 e multiplicarmos por 100. Exemplos: quando o resultado der 1,15 é igual a 15%. Quando for 1,06 é igual a 6%. Quando for 1,325 é igual a 32,5%. Questão número 1. Para um financiamento no valor de R$ 1.000 a ser pago ao final de um ano, a taxa de juros real a ser cobrada é igual a 10%, enquanto a taxa de inflação para esse mesmo período é de 5%. A taxa aparente anual para esse financiamento será de... Nessa questão, vamos procurar a taxa aparente. A é igual a R vezes I. Taxa aparente é igual a taxa real vezes a taxa da inflação. No caso, A é igual a 1,10 vezes 1,05. Gabarito desta questão, letra C de casa. Questão número 2. Um empréstimo foi feito à taxa de juros real de 20%. Sabendo-se que a inflação foi de 10% no período, a taxa de juros aparente é... Estamos querendo a taxa aparente. Logo, A igual a R vezes I. Taxa aparente é igual a 1,20 vezes 1,10. 1,2 vezes 1,1 é a mesma coisa.
Gabarito, letra E de escola. Questão número 3. A inflação acumulada no primeiro semestre de determinado ano foi de 20%. Uma pessoa aplicou R$12.000 no início deste período e resgatou 18.000 no final. A taxa real de retorno no período de aplicação foi de... O primeiro passo dessa questão é descobrirmos quanto aparentemente rendeu essa aplicação de R$12.000. Eu usei aqui uma regra de 3. Se a aplicação de 12.000 equivale a um inteiro, 18.000 quanto vale? O resultado foi 1,5, ou seja, 50%, que é a taxa aparente, né? Então, vamos procurar a taxa real, que é igual a taxa aparente dividida pela taxa da inflação. 1,50 dividido por 1,20. 1,5 dividido por 1,2 é a mesma coisa, não tem problema. Esse zero aqui depois da casa decimal não altera em nada. Gabarito, letra A de amor. Questão número 4. Em um período de um ano, a taxa aparente de juros foi de 15% e a taxa de inflação de 5%. Assim, a taxa real foi de... Nessa questão, pede a taxa real. Foi dada taxa aparente de 15% e taxa da inflação de 5%. A taxa real é igual a taxa aparente pela da inflação. Taxa aparente de 1,15 dividida pela taxa da inflação de 1,05. Gabarito, letra A de amor. Questão número 5. Um investidor aplicou o capital de 24.000, resgatando todo o montante após um ano. Sabe-se que a taxa real de juros desta aplicação e a taxa de inflação do período correspondente foram iguais a 10% e 2,5% respectivamente. O montante resgatado pelo investidor foi de... O que está sendo solicitado nesta questão é o montante calculado com base na taxa aparente. Portanto, temos que descobrir a taxa aparente para aplicarmos em cima do capital de R$24.000 e acharmos o montante. Taxa aparente é igual a taxa real vezes a taxa da inflação. Taxa aparente é igual a 1,10 vezes 1,025. Gabarito, letra A de amor. Questão número 6. Um investimento obteve variação nominal de 15,5% ao ano. Nesse mesmo período, a taxa de inflação foi de 5%. A taxa de juros real anual para esse investimento foi... Nessa questão, a variação nominal refere-se à taxa aparente. Então, estamos querendo a taxa real. E temos a taxa aparente e a taxa da inflação. Taxa real
é igual a taxa aparente pela da inflação. A taxa real é igual a 1,155 dividida por 1,05. Gabarito, letra D de dado. Questão número 7. Certo capital foi aplicado por um ano a taxa de juros de 6,59% ao ano. Se no mesmo período a inflação foi de 4,5%, a taxa real de juros ao ano dessa aplicação foi em porcentagem de... Nesta questão, vamos calcular a taxa real. Foi dada taxa aparente 6,59% e taxa da inflação de 4,5%. Taxa real é igual a taxa aparente pela taxa da inflação. Taxa real igual a 1,0659 dividida por 1,045. Gabarito desta questão, letra C de casa. Questão número 8. Um investidor aplicou R$ 20.000 e resgatou 23.400 ao final de um ano. Se a taxa de inflação nesse período foi de 4%, então a taxa real de juros correspondente foi igual a... Nesta questão, vamos procurar a taxa real. A taxa aparente é o percentual que o investidor ganhou sobre a aplicação de R$ 20.000. Eu utilizei uma regra de 3 para calcular o percentual que o investidor ganhou nessa operação. Se 20.000 é igual ao inteiro, 23.400 é igual a... Fazendo essa operação dá 1,17, que significa 17%. Taxa real é igual a taxa aparente dividido pela taxa da inflação. Taxa real é igual a 1,17 da taxa aparente dividido por 1,04 da taxa da inflação. Gabarito, letra D de dado. Questão número 9. Uma pessoa aplicou R$ 25.000 em uma certa data e resgatou o respectivo montante depois de um determinado período. A taxa de inflação no período de aplicação foi igual a 3% e a taxa real de juros correspondente foi igual a 10%. O montante resgatado foi... Para calcularmos o montante, precisamos descobrir a taxa aparente e aplicarmos em cima do capital de 25.000. Taxa aparente é igual a taxa real vezes a taxa da inflação. A taxa aparente é igual a 1,03 vezes 1,10.
Gabarito, letra D de dado.